querida! Tudo bem? Finalmente, tudo. Deixa eu abaixar essa Sim- musiquinha aqui para poder te ouvir melhor. Sinta-se Pronto. abraçada, querida. Pois é, eu estava falando aqui pro pessoal, domingão, né, Renata? Dia de descanso e a gente aqui falando de ansiedade, né? Ah, mas faz parte, né? Faz A ansiedade parte. não tem folga, não. Quem está ansioso é 24 horas por dia, de segunda a segunda. É 24/7, né? Como se diz. É. Bom, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Aline, eu moro na Alemanha já há 3 anos, trabalho aqui e criei esse canal junto com o César, meu marido, porque a gente começou a receber uma demanda grande de amigos, amigos de amigos, perguntando como que a gente conseguiu, né, nossas vagas de trabalho aqui, se foi fácil, se teve intermediação, se a gente já falava alemão antes de chegar na Alemanha, se é difícil. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que tem essa intenção em morar fora dificilmente pensa na Alemanha, né? Os brasileiros, que eu digo, pensam em Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, que são os países de língua inglesa, que a gente já tem uma vivência, né, com o inglês desde criança. Ou então Portugal, que foi um destino muito procurado nos últimos tempos, mas a Alemanha não é um país que é muito procurado. Então gera essa certa curiosidade. E aí surgiu a ideia de abrir esse canal para esclarecer essas dúvidas, para incentivar as pessoas a virem para a Alemanha, porque o país precisa muito de profissionais de fora. A demanda aqui é alta de vagas de trabalho, só com os residentes, com os alemães, as empresas não conseguem suprir todas as vagas. Então, a ideia do canal é essa. E eu vou passar a palavra para a Renata se apresentar. Fica à vontade, Renata, faça a sua apresentação para quem está assistindo a gente. Ei, Aline, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com você nesse domingão aqui no Brasil, conversando, né, sobre um tema que é tão presente na vida de tantas pessoas. E imagino para aqueles que estão pensando em alçar outros voos, né, Verdade. em mudar de país, assim, você com a sua experiência, a sua família, já causa por si só muita admiração em muitas pessoas que estão aqui e que sentem sim, né, aquele frio na barriga em mudar, uma mudança tão impactante, tão significativa, né? Verdade, verdade. Eu me lembro, Renata, quando eu vim para a Alemanha em 2018, eu tive acesso a uma pesquisa da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que dizia que a ansiedade é a segunda condição mental, depois da depressão, com maior incidência na maioria dos países. E o Brasil estava no topo da lista. Era o país onde as pessoas eram mais ansiosas do mundo. A porcentagem, se não me engano, chegava próximo de 20%, era 19 alguma coisa, de pessoas que conviviam com algum tipo, né, de transtorno de ansiedade. E é muito curioso, né? Me chamou muita atenção, porque certamente eu estava ansiosa naquele período pré-mudança, mas me chamou a atenção esse número, né? Por que nós, brasileiros, somos tão ansiosos assim? Tem algum jeito de controlar essa ansiedade? Eu acho que essa ansiedade vinculada à nossa nacionalidade, né, por si só já merecia uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, mas não é tão difícil de entender, né? Porque a ansiedade é algo muito interno, né? Todos nós temos ansiedade e é bom que a gente tenha. A ansiedade, ela não é tão vilã da história, Aline, como Hum. as pessoas costumam pensar, né? Eu recebo pessoas no consultório. Acho que eu não me apresentei, né, gente? Mas vocês já viram pelo Acabamos post. pulando. O assunto já é Abre um tão parênteses, não tem convidativo. problema. Vamos abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses. Eu sou psicóloga clínica há muitos anos e abri com a minha mãe, que também é psicóloga. Há 3 anos nós criamos a FELD, uma clínica de psicologia,
né, em que nós coordenamos uma equipe maior de psicólogos, além de atendermos também, que é a nossa paixão nacional, né, fazermos o atendimento clínico. Então, a gente escuta todos os dias, né, não só do meu consultório, do consultório da minha mãe, mas das salas de consultório em que a equipe atende. Ansiedade é uma palavrinha muito chave, né? Ela é muito presente na vida das pessoas, mas ela não é vilã da história no sentido de que a ansiedade move a gente. A gente precisa de um pouco de ansiedade, assim como a gente também precisa do medo para nos manter alertas, né? A ansiedade, ela move, ela produz aquele friozinho na barriga de pensar em planejar algo para a sua vida, em pensar numa mudança, né? Isso faz bem. A gente fica com um nível de energia, né, de excitação que nos coloca em direção aos nossos objetivos. O problema é quando a ansiedade derrama, assim como tudo. Chocolate é muito bom, mas O em excesso, né? o Até excesso, água, né, Renata? Minha até mãe água. sempre disse isso, que até água, se você bebe muita água, você passa mal. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. A palavra-chave é equilíbrio, né? Uhum. E a ansiedade, ela é porta de entrada para a depressão, né? Por isso que elas estiveram tão juntinhas nessa pesquisa que você mencionou. Agora, Uhum. o fato do Brasil, né, estar aí no topo, né, no ranking dessa ansiedade, nós temos aí um ambiente que explica muitas coisas, né? Todos aqui estamos labutando muito, né, para estarmos bem, para trabalharmos. Então, assim, quem quer sair daqui não está saindo porque as condições aqui são maravilhosas, né? Certo. Então, essas condições, né, que não são maravilhosas para muitas pessoas e que fazem essas pessoas se sentirem desanimadas, decepcionadas com algumas coisas, ou de repente nem é isso. Elas têm uma conexão afetiva com o Brasil, mas tá difícil. Tá difícil. Ai, a Alemanha tá oferecendo vagas, eu preciso me encontrar, eu estou desempregado, eu vou. Mas Uhum. isso não anula a ansiedade que vem aí, que é muito grande. Sim. E há formas de controlar essa ansiedade? A gente consegue exercitar algum tipo de comportamento, de atitude para que a gente chegue nesse equilíbrio? Há várias formas, Aline. Só de olhar para a ansiedade, só de falar sobre ela, né, de tomar consciência de que a ansiedade está atuando dentro de você e muitas vezes, né, num excesso, essa tomada de consciência já é muito importante, porque Uhum. ela gera um transtorno, né? Muitas Certo. vezes, quando ela entra num excesso, ela vai ser enquadrada aí, né, em diagnósticos de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade aguda. Então, saber disso já é o primeiro passo. E saber disso sem medo de saber, sem medo de olhar para essa situação. Porque é muito comum, né? Eu recebo pessoas no consultório que falam: ai, Renata, eu estou muito triste. Mas por que você está triste? Ah, eu estou triste porque eu estou triste. Então, muitas vezes, as pessoas não acolhem os sentimentos. E tem pessoas que negam a ansiedade. Eu, ansioso, de jeito nenhum, Renata. Eu sou super calma. Mas tá falando isso assim, suando Tremendo. frio, sabe? Pezinho batendo no chão, porque não quer reconhecer. É muito, né, para muitas pessoas, assim, é difícil lidar com esse real, esse pé no chão. Nossa, eu estou com problemas. Nossa, eu preciso de ajuda. Nossa, eu não tô dando conta. A gente tá cheio de super-heróis aí, né? Mulher Maravilha, Super-Homem, pessoas que estão se iludindo, achando que podem ser tudo, podem fazer tudo, que vão dar conta, ou então que estão conectadas assim, 220 volts naquela normatividade. Eu tenho que ser uma Uhum. boa mãe, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar as contas, claro, né? Algumas coisas são básicas, são necessidades primárias que a gente precisa, né, corresponder a elas, mas tem gente numa sobrecarga, né? Então, olhar para a ansiedade já é o primeiro passo. Opa, eu estou com um problema. Não é saudável ao nível de ansiedade que eu estou vivendo. Eu ficar batendo o pé desse jeito, eu ficar
transpirando desse jeito, suando frio, meu coração tá com taquicardia, porque a ansiedade ela é prima da depressão, ela é porta de entrada, assim como ela é parente do pânico. Então, se a pessoa não cuida da ansiedade, para essa ansiedade se transformar numa crise de pânico, em que o controle vai fugir completamente, né, a mente, ao coração, ao corpo dessa pessoa, Pode haver essa evolução, então, né? Da pode, ansiedade para. com certeza. Então, uma pessoa que não dorme à noite, fica pensando no que tem que fazer, como que vai solucionar aquele problema, se isso tira o sono, né, já tem um excesso aí de vigília e de um controle, de uma falta de relaxamento, que isso pode adoecer, né? Essa ansiedade pode migrar para uma síndrome do pânico, pode migrar para uma depressão, né? Então, a gente Eu precisa fazer cuidar, algo. né? Sim, sim. É interessante você dizer que essa aceitação é o primeiro passo, porque eu vejo, né, as pessoas que a gente tem acompanhado, tem muita gente realmente ansiosa, que manda muitas perguntas, quer saber de tudo, né, o tempo todo, e de repente nem é o caminho no momento, né? Eu acredito que as coisas são passo a passo, né? Tudo que é feito com calma, com atenção, a chance de dar certo é maior. Então, o que eu posso dizer é que às vezes essas pessoas elas nem têm a consciência que estão tão ansiosas assim, né? Mas Exato. assim, no caso de uma mudança de país, Renata, me parece que além da ansiedade, vem junto aquele medo do novo, né? Do desconhecido, o que eu vou encontrar. É uma mudança muito brusca. E aí eu te pergunto, toda mudança assusta? Todo processo de mudança, toda alteração dessa natureza causa esse assustamento? Eu gosto muito de uma frase que eu digo que toda mudança acarreta crescimento e dor. Não tem jeito de não doer. E não tem jeito de não trazer crescimento. Pode até ser que para algumas pessoas, Aline, a mudança seja uma experiência mais assustadora do que para outras, né? Por exemplo, não se trata exatamente de mudança, né? Mas de uma relação com as coisas em si. Tem gente que ama andar de montanha-russa. Tem gente que passa mal. Não vai nem pensar em entrar. A família inteira pode, né, insistir e ela não vai, porque ela não se dá bem com aquilo. Tem pessoas que vão querer pular de paraquedas, né? Tem pessoas que jamais vão querer correr esse risco. Então, tem estilos de pessoas, né? A natureza, a personalidade, que lida melhor com mudanças. De repente, porque cresceu aprendendo a lidar com elas, né? Cresceu numa família em que os pais eram meio ciganos, cada ano mudavam para uma cidade diferente. Então, a mudança ela vai muito do ambiente também, né? Mas sim, muitas vezes ela assusta. Eu acredito que mudança de país, né, seja aí um ótimo exemplo de uma mudança assustadora, sim, para muitas pessoas. Claro que também, né, se a pessoa está se propondo fazer isso, tem aquela coisa, né, do desejo, do sonho, da realização, da esperança, e muitas vezes isso tudo vai se sobrepor a esse susto que elas vão passar. Porque susto mesmo é quando você não está planejando, é quando te pegam e te levam, assim, especialmente os filhos muitas vezes sentem isso, as crianças, os adolescentes, né? Poxa vida, mãe, eu estava tão bem no Brasil, eu amo os meus amigos, você vai fazer isso comigo? Eu escuto Sim. adolescentes que muitas vezes ficam ao contrário do que acontece muitas vezes, né? Mas eu já ouvi casos assim, né? Tive um cliente que ele não queria ir fazer um intercâmbio de jeito nenhum. Ele estava muito bem aqui. Mas os pais estavam assim, cada dia Decididos. decididos. Meu filho, era no café da manhã, parece que eles pingavam as gotinhas de ânimo nele. Você precisa ir, isso vai ser bom para você. E ele chorava comigo no consultório. Renata, eu não quero ir. Eu vou perder meus amigos. Eu estou começando a namorar. Eu estou no meu auge aqui. O que eu vou fazer nos Estados Unidos? Eu quero ficar. E aí ele acabou que foi trabalhando isso na terapia. Ele foi e ele voltou feliz da vida.
né? Porque É, é um outro mundo, encontra outras eu coisas. ia te perguntar justamente isso. Até que ponto um bom planejamento pode minimizar essa ansiedade ou esse medo, né, que a gente estava falando? Um planejamento feito com calma, com atenção, da maneira adequada, se isso realmente ajuda a minimizar esse medo, esse susto. Ajuda demais. Acho que planejamento é vida, né? Em qualquer aspecto. Claro que você não precisa ficar engessada no seu planejamento, até porque a gente sabe que planejamentos costumam furar, né? Até mesmo o planejamento desse cliente. Na cabeça dele, ele tinha um filmezinho de terror. Não quero ir. Ele estava sofrendo. E o planejamento dele, ele acabou criando com isso um certo planejamento, uma programação, né? É uma criação de expectativas que foram quebradas, né? Justamente porque a vida mostrou para ele que muitas vezes não vai ser exatamente daquele jeito que ele pensou. Uhum, Mas uhum, eu acredito que sim, fazer um planejamento ajuda, porque a pessoa já vai vivendo aquilo, né? Mentalmente, um uhum. planejamento mental, ela vai sonhando, até mesmo os medos que vêm, a ansiedade que vem, ela vai correr atrás para conversar sobre isso, para se esclarecer sobre isso, para de repente fazer uma terapia e levar essa questão, né? Porque falar, né, é curativo, já dizia Sem Freud, dúvida. né? Uhum, sim, Falar já sim. é uma das maneiras de aliviar e dissipar essa ansiedade, né? Se te libertar, Externar esse sim, sentimento, né? sim. Porque senão ele fica circulando dentro de você e vai te fazendo Vai muito mal. aumentando, é verdade. Outra coisa que eu penso, Renata, é com relação às expectativas, né? Porque nós somos mestres em criar expectativa. Eu me incluo nisso, assim, totalmente, dos pés à cabeça, e isso, na maioria dos casos, não é bom, né? O gerenciamento dessas expectativas que a gente cria não seria uma forma de lidar melhor com esse processo de mudança, com essas situações que a gente não tem controle, porque realmente a gente não tem? O que que você acha? Sim, expectativas, né? Expectativa é uma outra palavra-chave que eu escuto demais no consultório, né? Hum. As pessoas chegam falando, ai, eu criei expectativa demais com aquele namorado, quebrei a cara. Ah, eu criei expectativa demais com a minha festa de aniversário, foi um fiasco, muita gente não foi, né? Entrou um penetra, teve briga. Então, o que eu costumo dizer? Eu acho que é uma ilusão a gente achar que a gente não vai criar expectativas. Se você cria, você é normal, que bom, tá tudo certo. O problema, Aline, é quando essas expectativas são muito altas. De novo, é a Entendi. dosagem das coisas. Porque quanto mais alta a sua expectativa, quanto maior ela é, maior o tombo, caso algo não aconteça conforme o planejado. Então a Uhum. frustração vem para te dizer assim, ahá, você pensou muito alto, né? Mas eu tô aqui para te colocar o pé no chão e para te falar que a vida Para te não é trazer para a assim, realidade. para te trazer para a realidade. Então, é assim, eu acho que se a gente vira uma chavinha aqui e fala assim, ok, é normal eu criar expectativas, né? Eu sou humana, de carne e osso. Eu acho que, assim, todo mundo espera algo de alguém ou de alguma coisa, né? As pessoas que estão aqui hoje, né, criaram alguma expectativa, né, em relação a esse nosso encontro, a essa nossa conversa, e com certeza estão sentindo algum efeito a partir daí, né? Certo, Mas certo. é modular mesmo as expectativas, né? Para que a gente fique mais com o pé no chão. Eu costumo dizer, Aline, que existe uma distância muito grande entre o ideal e o real. O ideal é lindo, maravilhoso, a cabeça nas nuvens, né? Filmes de Hollywood, tudo é muito perfeito, maravilhoso, novela das oito. O pé no chão é no asfalto quente, tem caco de vidro, e muitas vezes você está descalço e vai machucar o pé. Mas a vida ela tá cheia de asfalto quente para nos oferecer. Isso não quer dizer que a gente não possa sonhar, que a gente não possa imaginar algumas coisas para a nossa vida, mas o pé no chão ele está sempre nos convocando a olhar para a realidade, né? Para as nossas expectativas, para tudo. Certo. De novo, o equilíbrio, né? Achar o meio termo aí entre
esse ideal e esse real seria o caminho mais, digamos, adequado, né? Que a gente Sim. poderia tentar seguir, né? Outra coisa, Renata, é a capacidade de adaptação, né? Porque eu ouvi muito isso. Ah, mas será que você vai se adaptar? E depois que eu já estava aqui, muita gente me perguntou, mas e a adaptação? Como foi a sua adaptação? A adaptação dos seus filhos? Foi fácil? Foi difícil? E aí eu me adaptei relativamente bem, como me adaptei bem a outras situações. Eu morei em mais de uma cidade, né? Antes de vir para a Alemanha, fiz algumas mudanças de cidade ao longo aí da minha vida e sempre me adaptei tranquilamente. E aí eu me pergunto, essa capacidade de adaptação é algo que pode ser desenvolvido ou você já nasce desse jeito? Você já nasce tendo mais facilidade de se adaptar e pronto, nasceu desse jeito, é assim ou não? Ou a gente consegue trabalhar isso dá para ser desenvolvido ao longo da vida? Essa palavra é ótima também, né? Que bom que você trouxe ela. A adaptação, ela é tão importante quanto a nossa capacidade de olhar para a mudança, né? E aceitá-la e introjetá-la dentro de nós, né? Como acordar todos os dias e falar: bom dia, mudança. Tá difícil conviver com você, mas eu vou me adaptar. A gente vai se entender, né? Porque como tudo na vida, né? Há uma relação nossa com a mudança, né? Há uma relação nossa com o nosso país, com o nosso novo país. Há uma relação com tudo. Com as pessoas que a gente Sim, convive, né, no nosso país e com os que vamos conviver no outro, né? sim. Agora, olha, eu vou te fazer uma pergunta que você possivelmente não vai saber me responder e nem Hum, ninguém que está aqui agora, mas é muito fácil de pensar nessa pergunta. Quando você era uma bebezinha de colo, que a sua mãe te carregava, amamentava, seu pai também. Você nem se lembra, né? Porque a gente não tem essa capacidade de se lembrar de uma época tão longínqua da nossa vida. Mas um belo dia, você foi assentada numa cadeirinha, né? A sua alimentação foi sendo transformada, adaptada, do leite materno para papinha, para fruta, para sopinha. Um belo dia, quando seus pais se deram por conta, você estava engatinhando pela casa inteira. E depois de engatinhar, você começou a dar os primeiros passos. Como é que você fez, né? A gente está falando de adaptação. sim, sim. A gente está falando de adaptação fisiológica, uma adaptação estimulada, adaptação natural. O que eu Uhum. quero dizer com isso? Que é natural nós, seres humanos, nos adaptarmos a situações até mais adversas. Quem assistiu aquele filme Náufrago, Uhum. né? Esqueci o Tom, com Tom Também. Hanks, né? Uhum. Gente, ali é um exemplo de adaptação, né? Um náufrago sozinho numa ilha, até amizade ele fez, né? Com uma bola de Com a basquete. bola. É. Então, assim, é possível. O problema é que a adaptação emocional, né? As pessoas ficam muito perdidas. As pessoas aprenderam a andar, né? Que eu acho que é uma coisa difícil para um bebê. Pensa bem, não é fácil, não. Sim. Mas ele andou, você andou, todos nós aqui andamos, né? Assim como quem, porventura, infelizmente, né, venha a sofrer um acidente na vida, que se torne paraplégico, vai se adaptar à cadeira de roda, vai se adaptar a não andar. Nós estamos tendo que nos adaptarmos, né, a uma situação nova que estamos vivendo, né? É Que uma condição, então, inerente do ser humano, né? inerente, mas que precisa, que pode, precisa ser desenvolvida por cada um. Aí o que que vai fazer a diferença? Por que que você vai me falar assim, ah, Renata, eu me adaptei fácil, Renata, mas olha, eu tenho uma amiga que ela tá deprimida, ela não se adaptou. Uhum. Eu digo que o que faz toda a diferença aí é o nosso olhar, nosso sistema de crenças, a nossa criação, a maneira como fomos nos adaptando ao longo da vida, né? E é claro, né? Às vezes também a própria situação, né? De repente você é uma pessoa bem adaptável, é uma pessoa que tem um olhar positivo diante da vida, que tem jogo de cintura
para lidar, né, com essas mudanças, mas de repente você pensou, por exemplo, né, que a Alemanha seria assim, o país para te acolher e alguma coisa ali vai mexer com você, você vai viver alguma situação muito traumática, muito difícil, por exemplo, e você vai ter a possibilidade de se adaptar a isso, dizendo: Alemanha, tchau, eu não Uhum, quero ficar aqui, eu tenho o direito de escolher. Eu estou indo para a Itália, eu estou indo para Portugal, eu vou voltar para o Brasil. A uhum. vida ela é fluida. O problema é que muitas vezes as pessoas engessam o pensamento. São pessoas também com uma estrutura mais rígida, mais sistemática, que Mais colocam conservadora, né? mais conservadoras, programam uma coisa e se não for daquele jeito, a pessoa sofre muito. Uhum, Então uhum. precisa ter uma maleabilidade para lidar com o novo, né? Para lidar com o E que. saber, né, Renata, eu acho que tudo na vida vai ter o lado bom e o lado não tão bom, né? É uma Sim, questão de sim, você maximizar o bom e minimizar o ruim. sim. Né? Eu sempre, quando sou perguntada sobre isso, eu falo, não, a Alemanha definitivamente não é o paraíso na Terra. Não existe. É óbvio que tem problemas aqui, é óbvio que tem coisas que eu não gosto, coisas que eu acho que deveriam ser diferentes, que deveriam ser melhores na minha forma de ver, naturalmente. Mas tem coisas que eu acho que são excelentes, coisas incríveis que eu não tinha no Brasil e estou tendo a oportunidade de ter aqui. Então, assim, eu não posso dizer que é só bom ou só ruim, né? É um mix de coisas aí, e como você disse, a gente tem que ter um certo jogo de cintura, eu diria até maturidade, não sei se essa palavra seria adequada aqui, mas para entender isso e tentar, se é o seu objetivo, né, realmente vir e ter essa experiência, que também, como você disse, não precisa ser definitiva, nada na vida é definitivo, mas enquanto experiência, que você se abra para que isso ocorra da melhor forma possível, né? Eu vejo dessa forma. É por aí mesmo. Ontem eu estava olhando o céu aqui em Belo Horizonte. Eu gosto muito de céu. Era assim um fim de tarde. Aí eu olhei, vi uma nuvem negra, assim, parecia que ia chover. Mas eu olhei para o outro lado, tava aquele céu alaranjado. Eu até De pôr do coloquei. sol. É, eu falei, meu Deus, né? É o mesmo céu, mas são dois lados, né, tão É. contrastantes. Eu até coloquei no Instagram. São dois lados de um mesmo céu, assim como há dois lados em tudo nessa vida, Uhum, uhum. absolutamente tudo. A Érica está aqui dizendo, uma querida Érica, que bom te ver por aqui, Érica. Ela foi para Portugal, saiu direto de Belo Horizonte, foi para Portugal e Hum. graças a Deus, ela está dizendo aqui, me adaptei muito bem, trabalho muito, mas está valendo muito a pena, né? É isso, que bom que ela se adaptou bem, porque isso já gera um alívio, né? Um misto de alívio com alegria, com prazer. Mas aqueles que não se adaptaram muito bem, né? Eles vão ter que se esforçar um pouquinho mais para lidar com a mudança que precisa vir daí. Onde é que eu não estou conseguindo me adaptar? Por que que eu não estou conseguindo me adaptar? O que está difícil? O que que depende de mim? O que que não depende de mim? Porque também a gente ter essa sensação é muito boa. Olha, a minha parte eu estou Eu fazendo, fiz, sim, sim. Eu mas sempre agora é com falo o isso. outro. Tem coisas que não estão nas nossas mãos, né? Assim, eu tenho procurado a trabalhar nesse sentido, focar no que realmente eu posso fazer, no que eu posso mudar. O que eu não posso, não adianta eu perder energia com aquilo, porque não vai resolver e eu vou deixar de estar trabalhando, de repente, em algo que eu teria possibilidade de modificar. Então, essa clareza de o que está nas minhas mãos e o que não está, eu acho que é realmente muito, muito importante, né? Eu tenho um texto, eu esqueci de contar, gente, para quem não me conhece, que eu também sou escritora. Eu tenho um blog há 12 anos. Escritora e poetisa. Eu adoro escrever. Desse blog vieram dois livros. Eu Já vou estou escrevendo. colocar na descrição do vídeo o seu arroba, o arroba da clínica e o site do blog, tá? Sim, Para as pessoas, quem tiver interesse, poder entrar e conhecer melhor. vai ser um prazer. São textos muito terapêuticos, né? Textos que falam de vida, textos que falam
das relações afetivas, de amor, de viagens também, né? De alguma forma, a esse contexto. E eu escrevi um texto que chama Faz Parte, que é isso que você estava falando, assim, é uma trilogia que eu chamo, né? Algumas coisas na vida fazem parte. Faz parte a gente mudar, faz parte a gente, muitas vezes, ter que seguir os pais numa mudança de país, né? Faz parte perder o emprego muitas vezes, faz parte engravidar, né? Especialmente se você estava planejando, e faz parte achar que a maternidade é a coisa mais difícil do mundo. Um tanto de coisa faz parte, né? De uma maneira geral. Faz parte a gente ficar ansiosa, faz parte a gente buscar ajuda. Então, a primeira parte, né, o primeiro item da trilogia é isso. Faz parte, um tanto de coisa. É inevitável. A morte faz parte, o sofrimento faz parte. A segunda é, eu estou fazendo a minha parte? Porque isso é sensacional. Isso te faz tomar as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Será que eu estou fazendo a minha parte? Então, se eu estou com muita ansiedade, porque eu vou mudar de país, será que eu estou me cuidando? Eu estou falando disso para alguém? Eu estou fazendo uma terapia? Em alguns casos, eu estou procurando uma ajuda medicamentosa, porque em muitos casos é preciso, sim, tomar um medicamento. Eu estou fazendo uma atividade física, porque a atividade física é remédio também para a ansiedade, é um remédio natural, principalmente o aeróbico, né? Uma yoga. A yoga, assim, estudos têm sido realizados dizendo quanto que ela combate a ansiedade e a depressão. Né? Eu estou conversando com amigos, mesmo que virtualmente, né? Pelo contexto em que a gente está vivendo. Então, assim, a gente fazer a nossa parte, Aline, nos dá condições plenas de deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormirmos tranquilos. Agora vem o terceiro item da trilogia, fazer o que eu dou conta. Porque, olha, tem coisas que, assim, você não vai, sabe? É fazer o que você dá conta. É humanamente impossível, né? Querer fazer tudo. Eu escuto tantas queixas no consultório, né? Ah, meu pai isso, a minha mãe aquilo. Vamos pensar aqui, será que seu pai não fez o que ele deu conta? Né? Porque a gente tem um limite até onde a gente vai, né? E eu acho que essa história dessa trilogia vem muito do nosso olhar, mais uma vez. Estou me lembrando de um outro texto meu. Esse eu criei na Alemanha. Eu estive aí há alguns anos. E fui com meu marido, ele foi estudar. E eu fui com ele, depois eu voltei sozinha. E ele ficou para fazer um curso. E nós fomos a um campo de concentração, em Dachau. E eu sou judia, então você imagina, né? A primeira vez que eu pisava num campo de concentração na Alemanha, né? E a minha mãe já tinha me falado, olha, minha filha, eu fui nesse campo de concentração e no dia seguinte eu fiz as malas e voltei para o Brasil. Eu ainda ia passear um pouquinho, eu não dei conta. Então eu já tinha essa informação dentro de mim, né? Uma Ou informação seja, já criou a expectativa. Já criei expectativa e foi bom ter ouvido isso, porque eu acho que eu já entrei naquele campo de concentração blindada. Assim, eu criei um mecanismo de defesa muito bacana que virou esse texto que está no meu livro Refúgio, e eu acho que no blog também, que se chama Uma Judia no Campo de Concentração. Então, eu conto, né, a minha experiência, eu digo que eu entro no campo e, primeiro, assim, de cara, eu já vejo do lado esquerdo alguns templos religiosos. Então, de uma forma muito ecumênica, né? Colocaram um templo cristão, um outro judaico, né? Uma mesquita, representações, né? E o primeiro lugar que eu fui foi para esses templos, assim, especialmente o judaico, né? Mas passei por todos e pensei, ai, que bom, tem Deus aqui nesse lugar. E olha, que incrível. até arrepio. A partir disso é que eu consegui entrar no museu, né? E olhar os pijamas listrados, olhar para tudo que é memória, né? E que realmente não pode se apagar. Mas eu fiquei me detendo muito sobre os olhares das pessoas. Então, depois que eu saí dos templos e fui percorrendo o museu, até do lado de fora também, eu criei isso, assim, foi uma coisa que eu não planejei, mas quando eu vi, eu estava olhando muito mais para os olhares das pessoas, e ali entravam casais com filhos pequenos, né, crianças correndo por ali, mas eu prestei muita atenção aos olhares, e eu vi muita tristeza naqueles olhares, eu vi muito respeito, eu vi muita indignação,
E o olhar daquelas pessoas me confortou, né? E eu pude sair dali mais inteira do que nunca. Ainda liguei para minha mãe e falei, mãe, foi importantíssimo eu vir aqui. Eu já estou até com uma ideia, eu preciso escrever, porque se eu não escrever eu passo mal, minha mão Passa. coça. E olha, tá tudo certo. E eu vou continuar o meu passeio. Até mesmo Vou em sua seguir a minha homenagem. viagem. Que Em sua legal. homenagem, que não pôde continuar, né? Aham. Além de psicóloga, escritora, professora, eu também sou neta de imigrantes, né? Esse assunto Uhum. aqui eu recebi, assim, muito feliz da gente poder conversar, especialmente porque eu tenho aqui dentro de mim toda uma ancestralidade, né, que Uhum. veio da Polônia, Israel, Romênia, Áustria. Então eu fiquei imaginando hoje, né? Eu falei, vou lá conversar com a Aline, que bom. Eu fiquei imaginando assim, o que que os meus avós Como teria sentiram? sido, né? É Como verdade. foi a ansiedade de pegar um navio? Meu avô tinha 15 anos quando ele veio da Romênia para cá, sozinho no navio, né? Minha avó que veio da Polônia com a mãe dela, grávida. Assim, a ansiedade, ela vai fazer parte. Tá Mas o jeito da presente, gente né? olhar para ela é que vai fazer toda a diferença para o coração da gente. E mais uma coisa, Aline. Essa frase veio de uma psiquiatra, uma querida colega. Eu fiz uma live com ela também lá na Feldman. A Feldman, a gente faz lives lá Uhum. quinzenais sobre vários assuntos. E ela disse uma coisa muito importante, a Flávia Mello Soares. A ansiedade não tem limites. Não, desculpa. A imaginação não tem limites. A realidade tem. De novo, aquela coisa do ideal e do Sim, real. sim. Mas, assim, quem está aqui, né, nos ouvindo e que está vivenciando uma mudança de país ou que vai vivenciar, ou qualquer outra mudança que faça parte porque faz, cuidado com isso. Porque a imaginação, né, Santa Teresa d'Ávila dizia isso também, a imaginação é a louca da casa. Se deixar, a Ela gente vai cria longe. um filme de terror. É. Então, assim, cuidado, porque o sofrimento antecipatório que vem de uma ansiedade antecipatória, ele é muito doído. Augusto Cury diz isso no livro dele, Ansiedade. Ele fala da síndrome do pensamento acelerado, SPA, né? Por que que isso já é um clichê, né? Mas por que que a gente fala que as pessoas em depressão estão grudadas no passado e as pessoas muito ansiosas estão conectadíssimas ao futuro? Porque é aquele redemoinho assim, mas eu tenho que fazer isso, mas eu vou, mas e se? O e se, então? Mas e se eu não for aceita? Mas e se eu não souber falar alemão? Mas e se o meu filho sofrer bullying na escola? Mas e se me mandarem de volta para o Brasil? Mas e se eu não conseguir pagar minhas contas? Isso é uma Isso enxurrada de não tem ansiedade. limite, realmente. Se Não a tem. gente deixar, vai longe, né? Tem que tomar É cuidado. verdade, é verdade. A palavra, inclusive, preocupação é isso, né? É se ocupar previamente de alguma coisa. Que não aconteceu Que ainda. não aconteceu, é verdade. Bom, para a gente ir caminhando para o final, Renata, eu queria saber quais seriam assim as suas recomendações para as pessoas que estão nesse processo, né, de transição. Eu diria que a gente tem basicamente três situações diferentes das pessoas que nos acompanham por aqui. Tem aqueles que estão aplicando para vagas na Alemanha, alguns até nem começaram a aplicar ainda, e eles ficam ansiosos, né? Porque eles não sabem se eles vão conseguir alcançar o objetivo deles. Temos aqueles que já receberam a proposta, que já receberam o contrato e não conseguem vir nesse momento, porque as fronteiras estão ainda fechadas, né? Por causa dessa situação atípica que a gente está vivendo. E a terceira linha, né? A terceira gama de pessoas são aquelas que são parceiros dessas pessoas que já estão vindo. Maridos, esposas, companheiros que deixam ou vão deixar os seus trabalhos ou as suas empresas, né? O que quer que seja, para acompanhar uma outra pessoa. E ficam naquele processo, e eu, né? Ele já está, ou ela já está com a coisa encaminhada, mas e eu? Vou chegar lá sem nada certo? Como é que vai ser a minha vida profissional? Será que eu vou conseguir me recolocar? Será que não? Então, normalmente são esses três tipos de dúvidas que chegam para a gente.
e que de um jeito ou de outro todos englobam essa ansiedade, esse medo da mudança que a gente falou aqui durante a nossa conversa, né? E aí eu te pergunto isso, qual seria a sua recomendação para essas pessoas, para trabalharem isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila? De todas essas opções, né, que você me passou, acredito que a mais difícil, né, claro que a gente não compara, né, assim, provavelmente uma situação que é aparentemente mais fácil para muita gente vai ser sofrida ainda, vai ser vivida com muito sofrimento, com muita ansiedade. Mas a questão de aplicar para as vagas, né, eu acho que é a de todas aqui que você colocou, é aquela que mais representa, assim, um nível de ansiedade maior, porque é um ponto de partida. É um começo, é uma página em branco, né? Então, acredito que aqui seja a situação em que a pessoa tenha que se esforçar mais, né? Para alcançar aquele objetivo. E aí, nesse momento, eu acho que essa pessoa não está tão focada, né, nas outras questões, né, inerentes à mudança, mas ao próprio processo. É uma seleção, né? Ela É uma está se submetendo. competição, né? É uma competição. Então, eu vejo que o foco fica muito aí, e ao mesmo tempo, se o esforço aqui demandado é maior, talvez seja até um pouco mais tranquilo, porque a pessoa está só focada mais, né? Geralmente, não é uma regra, porque o problema é quando ela fica pensando em 1 milhão de coisas, né? Que vão desviá-la desse foco da vaga. É como uma pessoa, né? E eu atendo várias que estão fazendo um concurso, que estão prestando, né, um vestibular e que ficam tão ansiosas que eu falo, e o conteúdo, né? Essa ansiedade, ela não pode ser maior do que você, porque ela cabe dentro de você. Ela é apenas um sintoma. Eu acho que a gente precisa naturalizar a coisa também, sabe, Aline? Assim, vou mudar para a Alemanha. Vai, isso é fantástico, isso é grande, isso é impactante na sua vida e você precisa fazer jus a isso. Mas naturalizar um pouco. Porque quando a gente vê a coisa muito grande, a gente desequilibra diante Sim, disso. sim. Então, aqui, nesse número 1, né, para quem está aplicando, né, em busca de uma vaga, é focar, né, no objetivo. Vamos ao objetivo? Não vamos perder o foco. Primeiro Certo. passa. Depois que passar, se esse é o seu grande objetivo, se você não tem dúvidas, depois a gente vai conversar, depois você vai cuidar das outras ansiedades que virão, Perfeito. né? Em Excelente. relação àqueles que já receberam a proposta, mas as fronteiras estão fechadas, é uma questão de força maior. E aí essas pessoas vão precisar trabalhar, além da ansiedade, né? A questão da espera, da paciência, da resiliência, da serenidade, porque não depende delas, ó. O Exato. que dependia delas, elas já fizeram. Já fizeram, E se exato. isso aqui não depende mais, porque é algo universal de força maior, e há alguma coisa a se fazer? Nada. Porque quando Nesse tem. caso, Renata, aconteceu uma situação até bastante interessante que um seguidor tomou a iniciativa de criar um grupo de WhatsApp para reunir essas pessoas que nos seguem, que estão nessa situação, e eles estão se ajudando nesse grupo. Então, eles trocam informações, cada um está numa situação diferente, cada um vai para uma cidade diferente, né? São de áreas diferentes, profissões diferentes, vão para empresas diversas, mas tem em comum esse fato de estarem nessa espera, porque muita gente até pergunta para a gente, mas e aí, quando vai abrir? Eu não sei, eu não posso falar, vai abrir semana que vem, vai abrir daqui a um mês, porque nem a embaixada nos dá essa informação. Então, não adianta a gente especular, vai abrir certamente, isso não vai ficar fechado eternamente. Em algum momento, acredito até que esse momento está se aproximando, né? Pelo fato da imunização estar, né, crescendo e a população está realmente sendo imunizada, as coisas parecem que estão começando a retornar, né, à normalidade. Então, é provável que essa abertura aconteça em breve, mas não tem como a gente precisar a data, né? Então, eu acho que nesse caso é o que você falou.
gerenciar essa paciência, a resiliência, mais do que tudo, é o ponto-chave, né? Porque, assim, Renata, tem coisas que a gente tem que finalizar no Brasil antes de vir. E que enquanto você está aí, não tem como serem finalizadas. Então, eu acho que isso também gera essa ansiedade, né? Porque a falta de planejamento, em algumas coisas realmente você não consegue se planejar porque você depende de uma coisa que não está na sua alçada, né? Então, eu acho que você foi certeira quando você fala de paciência e resiliência nesse caso. Porque assim, não adianta. Enquanto isso, vai se preparando, né? Vai fazendo um processo de mudança físico e interior, né? Vai se despedindo como é possível, porque a qualquer hora podem ser chamados também. Certo. E o número 3, né? Aqueles que os parceiros já estão aí, né? Mas que eles ainda não foram, eu acho que é mais doído, porque há uma separação temporária, né? Então entra aí, junto da ansiedade, entra a saudade, né? Entra essa adaptação a uma rotina, né, diferente, mas que também pode ser de muita força, né? Já acolher do parceiro, da parceira, o que de experiência está sendo vivida, assim, é como se fosse alguém na frente mesmo, né? É como não, vai alguém na frente para passar né, toda uma Para abrir os experiência, caminhos. abrir caminhos, para confortar, né? E aí também, de novo, jogo de cintura, paciência, né? Assim, é uma espera, né? Mas algo já está muito encaminhado, né? Então, Já tem uma definição, né? Eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, eu poderia, inclusive, acrescentar um quarto grupo, que são esses parceiros, esses companheiros ou cônjuges que realmente terão que abrir mão de suas vidas profissionais no Brasil para reiniciar na Alemanha, porque o companheiro já está com isso definido, mas ainda não vieram, por causa justamente dessa questão do fechamento, né? Já era para ter começado, já era para estar aqui, mas não estão. Então, ainda tem esse quarto grupo, né? Que além da ansiedade, de ter também que conviver com a ansiedade do parceiro com relação a esse momento de abertura, de realizar a mudança em si, ainda tem essa questão do que o que vai acontecer comigo. Eu vou conseguir me recolocar? Será que na minha área vai ser tranquilo? Será que eu serei capaz de concorrer com as vagas que eu acredito que seriam adequadas para mim? Será que eu vou ter essa capacidade? Será que eu vou ser bem recebido? Que eu vou conseguir fluir numa entrevista de emprego? Todas essas dúvidas perpassam, né, a cabeça dessas pessoas. E é comum que essas pessoas se sintam desamparadas, né? Desamparadas, né? No sentido assim, nossa, ele tá lá e eu tô aqui. E aí, né? Quando vai ser? Porque existe, eu falo muito assim, dessa angústia da indefinição. Especialmente as pessoas mais planejadas, elas querem, né, ter uma definição de como será o dia de amanhã. E com essa situação, acaba que isso não é definido. Não é possível, é verdade. Mas aí é contar até 20, é respirar fundo, né? Gente, a respiração é um recurso maravilhoso. Respiração mesmo, lenta e profunda, de verdade, né? Porque a ansiedade, ela vai trazendo um afunilamento aqui, parece, né? Do canal da respiração. E a respiração, ela vem no abdômen, né? Imagina que você está soprando um balão com a barriga está enchendo aquele balão, você vai soltar, né? Então, assim, há mecanismos, há recursos. A gente só precisa cuidar dessa ansiedade, que é natural, faz parte, mas ela precisa ficar no nível ainda de uma ansiedade sadia, que faz parte, para não virar pânico, para não virar depressão, para não virar um burnout, para não virar outros transtornos, porque aí você vai ter dois problemas. A fronteira que ainda está fechada, né? E um problema de saúde mental. É verdade. Acaba que o tiro sai pela culatra, né? Você acaba somando um problema a mais. E você falando de respiração, eu estava pensando aqui, as pessoas que fazem meditação, né? Elas costumam iniciar a prática através de um exercício respiratório, não é isso? Sim,
A yoga também, né? A minha yoga, por exemplo, ela é meditativa, ela é corporal, ela é de relaxamento. Então, você pode fazer a meditação somente também, né? Você pode fazer em Uhum. casa. Hoje tem vários guias de meditação. Ou você pode fazer uma meditação que você mesma seja o seu guia, só colocando uma música tranquila, fechando os olhos. Você pode se transportar para um lugar bom, né? Quem está aqui ainda aguardando ser chamado, pode se imaginar, inclusive, aí, já Uhum. trabalhando, Uhum. já com o marido, com os filhos, né? Essa Sim. técnica de visualização, né? De já se enxergar nessa possibilidade, nesse sonho realizado, isso também, isso injeta endorfina em nós, né? Injeta esperança e nos faz acordar melhor para irmos trabalhar, para lidarmos com a nossa ansiedade, com os nossos desafios e com a nossa espera. Perfeito, excelente. Renata, querida, a gente está se aproximando aqui de 1 hora de live. Eu gosto sempre de ficar em torno de 60 minutos para não ficar cansativo nem para quem está fazendo, nem para quem está assistindo. Então, eu queria te agradecer imensamente você ter doado aí um pouquinho do seu tempo nesse domingo, que é dia de ficar com a família, que é dia de descansar, você ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Foi para mim foi excelente, te agradeço muitíssimo. Acho que foi assim bem enriquecedor, muito esclarecedor. E como eu te disse, eu vou deixar na descrição, vou deixar a live gravada no IGTV e vou colocar o link para o seu blog, para os textos que você escreve, que são maravilhosos, vale a pena, gente. Isso aí eu Obrigada. indico muitíssimo, né? E isso, deixar aqui meu muito obrigada, meu carinho e torcer para que as pessoas que tenham assistido, muita gente acaba deixando para ver depois que está gravado, por causa do horário, né? Esse fuso nosso aqui acaba atrapalhando muito. A gente está 5 horas na frente do Brasil, então se a gente deixa para fazer mais tarde aqui, para quem acorda cedo no dia seguinte, fica muito tarde. Por outro lado, no Brasil fica um pouquinho cedo, né? No meio da tarde, parte da tarde, mas enfim. Para quem assistiu, para quem ainda vai assistir, eu espero que tenha sido útil, espero que a gente tenha conseguido agregar, né? Tirar algumas dúvidas, facilitar, ou pelo menos ter dado um direcionamento aí para o pessoal que está sentindo isso, que a gente, como a gente falou, não tem como não sentir numa situação dessa, muito difícil, né? Não senti ansiedade nenhuma. Então, é isso. Te agradeço muitíssimo. Um beijo enorme para você e até a próxima. Quem sabe a gente não faz uma outra em Vamos breve, sim, não Aline. é? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal. Que vocês tenham aí caminhos de luz nessa busca, né? E cuidando da ansiedade, tudo dá certo. No fim, É tudo isso dá aí. certo. Viu? É Como isso. dizia Fernando Sabino. Esse é um outro texto que eu tenho lá Se no não blog. deu, é porque ainda não chegou no final, não é Isso, isso? É isso isso mesmo. aí. Um Então grande tá bom, beijo. querida. Outro Sinta-se para abraçada. você. Um restinho de domingo aí abençoado. Beijo grande. Para Tchau, vocês tchau. também. Beijo.